As recorrentes denúncias de corrupção nas diversas esferas de poder no Brasil estão provocando a discussão sobre a necessidade de uma reforma política no país. Durante toda a semana está sendo realizada uma mobilização para a participação popular no processo. As recentes manifestações populares por todo o país refletiram o anseio do brasileiro por mudanças e foram de encontro aos números de uma pesquisa encomendada ao IBOP pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em 2013. Os resultados indicaram que 78% dos entrevistados eram contra financiamento de campanha por empresas. 90% apoiaram a punição mais rigorosa ao chamado Caixa 2 e 92% eram a favor de projeto de lei de reforma política de iniciativa popular. Tem que mudar muita coisa nesse país, né? Corrupção, falta de interesse em fazer as coisas em prol das pessoas mais humildes que não tem, né? Você vê retorno dos impostos que se pagam, etc, etc. Agora, a constatação dessa realidade é inevitável e mais de 100 entidades representativas da sociedade civil, entre elas OAB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE e União Nacional dos Estudantes, constituíram uma articulação denominada Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas. A CNBB sempre estimulou o binômio fé e política e indica como urgente a reforma para o país. A gente preferiu, né, propor uma reforma que não mexesse na Constituição. Então ela é extraconstitucional. Nesse ponto, essa reforma pode ser feita, né, pelo próprio Congresso atual e com maioria simples de voto. O projeto defende financiamento democrático da campanha, adoção de sistema eleitoral proporcional em 2 turnos com voto em lista fechada, maior participação feminina no processo e melhor aproveitamento dos meios de participação, com plebiscito e referendo. Para tanto, assinaturas estão sendo recolhidas. Já temos, pelo menos o que foi contabilizado até agora, cerca de 600 mil. Então, há muito o que se fazer. E a questão política está embutida, é o agir de todo o conjunto da sociedade. Às vezes, pessoas querem separar, fatiar a questão política. Política mesmo é você. Você é um político por natureza. Então, vamos procurar fazer desse anseio de muitos que já está sendo manifestado, um anseio por uma reforma séria, consciente, democrática. E para falar de que forma a sociedade civil pode dar início a projetos de iniciativa popular e propostas de emenda à Constituição, a repórter Charlene Lima entrevista o presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Brissac. Boa tarde, Charlene. Boa tarde, Cirlan. Boa tarde a todos. Como você disse, né? Eu estou aqui com o Dr. Carlos Brissac, presidente da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB Maranhão, que vai nos explicar melhor de que forma a sociedade civil pode se organizar e dar início a projetos de iniciativa popular e propostas de emenda à Constituição, a famosa PEC. Boa tarde, Dr. Carlos. Além da mobilização para a reforma política, existem outros projetos de reforma tramitando no Congresso Nacional hoje? Boa tarde. Bom, como nós estamos sabendo, o Brasil está passando um momento de muita conturbação política. E isso acaba gerando descrédito tanto no poder executivo e no poder legislativo, o que faz com que a sociedade tenha anseios para reformas políticas. E dentro dessas reformas que a gente pode destacar, tem proposta de emenda à Constituição para a constitucionalização do financiamento privado de campanha, há outros como o fim do voto obrigatório sendo facultativo, punições mais rigorosas para aquilo que a gente chama do Caixa 2. E tem a proposta que é encabeçada por entidades civis, como a OAB, CNBB, Movimento de Combate à Corrupção, que consiste basicamente em 4 premissas. A equalização pela reforma política democrática, que é pelo fim do financiamento privado de campanhas, por igualdade de gêneros, pela maior participação direta da sociedade, e também com a questão de a fim da lista aberta para a votação e uma lista pré-ordenada do proporcional em 2 turnos. Doutor Carlos, só para a gente entender melhor, né, o que é uma PEC e o que é um projeto de iniciativa popular?
Bom, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Nossa Constituição ela é rígida. Então, para você alterá-la, existem algumas regras que são um pouco mais rígidas do que se fosse uma lei, criação de uma lei complementar, lei ordinária, que tem regras mais flexíveis. Já o projeto de iniciativa popular, ela tem a sua previsão na Constituição quando fala que todo o poder emana do povo. Então, basicamente, consiste em um projeto de lei ou um projeto de emenda à Constituição, baseado em coleta de assinatura da própria sociedade. Então, o que para que a sociedade civil proponha um projeto de lei, ele tem que colher assinaturas, qual a quantidade, quanto tempo, como é que é? Precisa de 1% do eleitorado nacional, sendo que tem que ter em pelo menos 5 estados do Brasil, e em cada estado pelo menos 0,3% do eleitorado. Quais os trâmites legais para que isso ocorra, doutor Carlos? Bom, o projeto de iniciativa popular, vamos dizer, quem está falando para uma proposta de emenda à Constituição. Então vai para a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados, e aí tem vários passos. O primeiro vai para a Comissão de Justiça e Redação da Câmara dos Deputados, para verificar a admissibilidade dessa PEC. Passando por esse ponto, vai para a Comissão Especial da Câmara, que aí já vai analisar a questão material, ver o próprio teor da PEC. Passando por esse ponto, vai para a plenário da Câmara, que aí tem que ser aprovado em 2 turnos, por 3/5 da Câmara dos Deputados. Também passando por isso, vai para o presidente da Câmara, manda para o Senado. E chega primeiro na Comissão de Justiça e Cidadania do Senado, que tem 3 coisas a fazer. Ou ela rejeita, e aí vai ser arquivado, não vai poder ser apreciado nessa mesma legislatura. Pode ser alterado, e se for alterado, vai voltar para a Câmara, para a Comissão Especial, para fazer as novas alterações e passar de novo para votação na Câmara, ou pode ser aprovado na íntegra. Aprovando na íntegra, vai para o Senado, mesmo plenário lá, que tem que ser aprovado em 2 turnos também por 60% dos senadores. Passando isso, vai para uma solenidade que a presidente vai assinar lá, e aí finalmente vai ser promulgado a PEC e vai alterar a Constituição. Doutor Carlos, além das assinaturas, né, o que precisa ser mobilizado? Quais entidades, o que a população precisa mover para poder colocar em prática, né, um projeto de iniciativa popular? Então, como eu falo, a iniciativa popular necessita de coleta de assinaturas. Ainda há previsão na Câmara no futuro de assinaturas eletrônicas, podendo verificar a autenticidade. Mas hoje, o que a sociedade faz? Por exemplo, como eu falei, a OAB, junto com a CNBB, UNE e outras grandes entidades civis, eles fazem a coleta e fazem mobilizações, com debates públicos. Por exemplo, do dia 20 de março, que passou sexta-feira, até o dia 29 de março, esse movimento está coletando assinaturas. Existe o site que você pode até saber mais informações, www.reformapoliticademocratica.org.br, para você saber como você pode fazer. Eles vão em alguns lugares, conversam na Assembleia, e lá nesses pontos vão ter a coleta dessas assinaturas, que aí, juntando 1,5 milhão de assinaturas, você consegue passar isso, encaminhar para a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, doutor Carlos Brissac, da OAB. Voltamos com vocês no estúdio.